É isso aí, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já falei no passado, só que como eu apaguei os vídeos, né? Então, vale a pena falar, mas eu mesmo que você tenha visto o vídeo anterior, eu vou dar um outro ponto de vista, né? Que é sobre inflação, falsificação e Bitcoin, né? É interessante lembrar, gente, que para quem não sabe, né? Nesse momento eu até duvido, mas para quem não sabe, o Bitcoin tem uma oferta fixa, finita, de 21 milhões de Bitcoins. E na verdade, até 2034, mais ou menos, já teremos alcançado 20 milhões de Bitcoins emitidos, né? Ou seja, dali em diante só teremos 1 milhão de Bitcoin a mais, o que é meio que irrelevante dado, né, o montante que já existe, tá? E é impossível praticamente você falsificar Bitcoin, tá? Você pode tentar, mas você gasta mais dinheiro falsificando Bitcoin do que você fazendo a parada, ou tentando falsificar, né? Do que fazendo a parada certa, que é você minerar honestamente, beleza? E assim não é o sistema Fiat, né? É interessante lembrar que eu sou braso-lusitano, né? Ou seja, nasci no Brasil, mas tenho ascendências assim multimilenares, não só em Portugal, como em outros lugares do mundo, principalmente na Europa. E por que que eu fui parar, não, a minha família foi parar no Brasil, gente? Porque em 1926 teve um cara, eu não vou falar o nome do cara, mas esse malandro já falecido, ele morreu no Brasil, se eu não me engano, inclusive. Mas esse cara era português. Ele criou um esquema de falsificação do escudo, que era o dinheiro de Portugal. Sensacional. O cara, assim, é impressionante como isso não tem filme. Inclusive tem um livro muito bom chamado O Homem que Roubou Portugal. Eu recomendo absurdamente que você leia esse livro, principalmente se você tiver ascendência portuguesa, que é o meu caso, tá? O Homem que Roubou Portugal foi um cara que criou um esquema de falsificação. Não era falsificação, ele basicamente pedia para a Casa da Moeda, que imprimia os escudos, que na verdade era lá na Inglaterra, para imprimir por fora para ele, porque ele fez meio que um esquema muito bem feito, né? Depois de você ver, lendo o livro, que não foi nem tão bem feito assim, é que na verdade a pessoa que participou lá do lado da tal Casa da Moeda, ele achou que era uma coisa de Estado, porque isso já tinha acontecido no passado, então ele ficou quieto e aceitou, entendeu? Que era uma política de Estado da Inglaterra falsificar dinheiro de outros países, né? Inclusive fizeram isso com a Alemanha fez isso também com a Inglaterra. Então o cara achou que esse malandro era um agente, basicamente é isso, né? Sem muito spoiler, esse cara achou que esse cara era um agente desestabilizador e por isso que ele aceitou a proposta, porque não era tão convincente assim, na cabeça do forjador era. Mas basicamente o que aconteceu? Esse cara, ele forjou mais ou menos 2% do circulante de escudo nesse golpe dele. Ele fez tipo 2 ou 3 pallets, se eu não me engano, de escudos que ele forjou, mas eram reais. A única coisa que ele vacilou foi naquela numeração, mas fora isso, a nota era idêntica. Não é que era idêntica, era igual, porque era impresso no mesmo lugar, usando o mesmo material, entendeu? O cara aumentando em 2% o circulante do escudo, o cara destruiu Portugal. O cara destruiu, por quê? Ele teve que montar uma operação meio que de guerra para poder desovar esses escudos. E onde ele fazia isso? No Porto, que é da onde ele era, da região do Porto. E ali tinha uma galera que ficava fazendo câmbio com réis do Brasil e com dólares e tal. E ele dava esse escudo falso e ele pegava réis ou dólares ou libras e depois, né, ele podia até trocar de volta para o escudo verdadeiro. Mas com isso ele foi, né, desovando. E com isso teve um influxo de capital absurdo no Porto. Tipo, óbvio, né? De uma hora para outra, 2%, né? Você pode até dividir por 2, né? Ou seja, no momento 1% do acumulado, né, aparece. Depois, mais ou menos mais 1%. Naquela cidade, pô, uma puta riqueza, né? Uma puta riqueza de mentira. Então, começa a chamar a atenção e acaba que tem um colapso, né? Esse colapso começa ali e depois vai ter os golpes militares que tiveram em Portugal. Não vou nem falar o nome das pessoas aqui, mas basta procurar no Google, enfim. E com esse 1% ou 2%, mais ou menos, a mais
do que tinha no circulante, ou seja, não era nem no total, não era nem no digital, era entre aspas, não tinha digital, mas tu entendeu, o escudo falso, o escudo, caraca, como não é falso, como diria, fiduciário, ou seja, de empréstimo e tal. Não, era o cash, só em aumentar o cash em 2%, você colapsou o sistema todo. Hoje os estados estão mintando, né, entre aspas, 15%, 20% ao ano, ou seja, composto, ou seja, imprimiu 20% a mais agora. Aí desse montante total, ano que vem eles imprimem mais 20%, mais 20%. Imagina isso, olha o tamanho do que vai ficando, né? E você vê quanta pobreza ocorreu em Portugal em um ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Aí varia, né? O troço vai descambelando, destrambelhando por causa disso. Em 2 anos, Portugal começa a colapsar, ao ponto que teve que ter uma ditadura. Teve que ter, não, acaba tendo uma ditadura. Entende? Então, esse sistema que a gente está entrando, e você vê que a cada vez mais vai entrando mais controles, né? Ah, não, porque tem evasão de divisas, não sei o que, de capitais, entende? Vai tendo-se mais controle, porque as pessoas vão empobrecendo cada vez mais. Pô, se você hoje tem seus 40 anos, 35 anos, 40 eu acho que é o ideal. Me responde, você se sentia mais rico ou menos pobre hoje, em 2024 ou em 2014, 2013, né? Por que a gente se sentia muito rico naquela época? Principalmente no Brasil, por causa desse dinheiro inflado, além da base monetária, que já era inflada por causa do Banco Central e tal, teve também um ingresso adicional de inflação por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E veja qual o estado que sofreu mais. Isso eu falei na época, meus amigos me chamaram de maluco. Óbvio, esse que é o mal de ser adiantado, né? Cara, o Rio de Janeiro foi um lugar que mais sofreu. Por quê? Foi o lugar que teve mais dinheiro de mentira. É o lugar que teve mais dinheiro de mentira, é o que vai sofrer mais. Porque o Brasil todo teve influxo de capital a mais por causa da Copa. O Rio de Janeiro teve da Copa e teve das Olimpíadas. Cara, quando a Copa foi em 2014, outubro de 2014, mais ou menos, você sente a pobreza. Você sente aquela pobreza, aquela porrada, pum. Dali em diante, dali para frente, só para trás. Inclusive, quando vai em direção às Olimpíadas, tu vê que teve um colapso, né? Mas você consegue. Aí depois que passa as Olimpíadas, cara, aquele dinheiro de mentira acaba, meu irmão, colapso total. Porque, por exemplo, vou citar onde tá esse problema. Eu, em 2012, você me chamar de milionário, mas era a realidade do momento. Eu, em 2012, para almoçar no Rio de Janeiro, perto do meu escritório, que era um lugar não meu, né, da empresa que eu trabalhava, prestava serviço, o almoço era tipo R$40, cara. R$50, entendeu? É muito caro, era muito caro. Isso em dólar na época era absurdo. Se eu parar para pensar, 2014 o dólar era 2-1, ou seja, pagar $25 num país que o salário mínimo, né, não chegava, o salário mínimo era tipo $500, pagar $25 para almoçar, tá um pouco fora, né, ou $20 que seja. Ao ponto que, por exemplo, eu fui a Denver para uma palestra lá, um circuito de palestras. A gente almoçou, a galera lá, no último dia, a gente almoçou no Olive Garden. Tinha um pessoal brasileiro, né? A gente se encontrou lá. Acho que era no Olive Garden ou algo parecido. Não era Olive Garden não, mas era parecido. Paguei $22. Eu pagava mais no Rio. Eu pagava mais caro no Rio para almoçar, cara. Impressionante, né? Então é uma riqueza mentirosa, porque, por exemplo, tem muito dinheiro naquele lugar. Então, os imóveis, por exemplo, para alugar um imóvel no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, naquela época, você tinha que fazer, olha só que loucura, você tinha que fazer uma previdência privada em nome do senhorio e você depositar 12 meses de aluguel antecipado. Perdão. Porra, sério. Se você tem esse dinheiro, digamos, eu vi um apartamento lá, que era tudo 3 mil. O lixo que fosse era R$3.000 naquela época. Aí você tinha 3 vezes 12. Quanto que é 3 vezes 12? Faça a conta. R$60 mil. O cara que tem R$60 mil para alugar um imóvel, para alugar, não é que o cara pode até ter, mas, pô, tu deixar ali, dar um payment para alugar, porra, tu compra um imóvel. Só que o imóvel era mais caro ainda, né? Naquela época era imóvel tipo de 1 milhão, 1,5 milhão, que o cara vendia tudo na planta, tipo Dubai, né? Porque tinha muito dinheiro, cara, muito dinheiro jorrando. Aí quando vem 2016, o que acontece? Acabou
esse dinheiro fácil, né? Naquela época, acho que o Brasil já não era grau de investimento, porque quando é grau de investimento, o dinheiro vem mais barato, entendeu? Você consegue dinheiro mais barato. Ali já não era mais, aí tende a ficar mais caro. Então, meu irmão, aí acabou. Tipo, todo mundo que trabalhava com obra, engenharia de petróleo, não sei o quê, aquele, né? E, cara, tanto que o Rio de Janeiro, o estado do Rio não se refez mais. E a cidade principalmente, né? Dizem que até hoje está desértico o centro do Rio. Das vezes que eu fui para o Brasil aí, eu não consegui, porque eu não conciliei, né? Não consegui visitar o centro do Rio, mas acho que não perdi nada não. Eu até gosto do centro do Rio, trabalhei lá há muitos anos. Não, o que eu não gostava é ter que todo dia ir para lá. Agora, eventualmente, sei lá, voltar para o Brasil agora, passar um mês, pô, dar um pulo no centro do Rio, ver lá as numismáticas onde eu comprava moedinha de ouro, não que eu vou comprar nada. Mas lá, essa já é rápida. Eu não vou entregar nada, não vou entregar ninguém, não vou entregar ninguém. Deixa pra lá. É legal, até falar com os caras são gente boa, pô. Falar com os caras lá, tomar um café com os caras. É uma cidade agradável, só que eu nem sei onde esses caras foram parar hoje em dia, né? Porque além disso, teve um momento aí que tava bem violento, né? Quer dizer, ainda tá violento, mas a tendência é que melhore um pouco. Aí você vê, se mais ou menos 2, 3 pallets de dinheiro causaram a desgraça que causaram, e Portugal só foi se levantar de verdade mesmo quando entra para a União Europeia, e aí tem mais uma injeção de capital, né, artificial da União Europeia. Aí, de novo, a mesma coisa, né, os portugueses e espanhóis ficaram muito ricos, várias empresas portuguesas e espanholas comprando tudo que é lugar, né? O Grupo Sonai chegou no Brasil. Quem é mais velho não sabe nem o que é Grupo Sonai. O Grupo Sonai tinha uma porrada de supermercado no Brasil. Foram todos embora. Se ficou, ficou pouco hoje em dia, né? Os caras estavam bombando. Vários... agora esqueci, com aquela rede de hotéis portugueses. Tem a Ibero, né? Iberostar, que ainda é forte no Brasil, principalmente no Nordeste. Tem a outra lá portuguesa, me lembra aí, gente, depois. E os caras compraram uma porrada de resorts que tinham ali no Nordeste. Até hoje é deles, mas, pô, acabou. A grana que comprou esse dinheiro, que era a grana da União Europeia, acabou. De novo, teve uma inflação, porque a União Europeia botou dinheiro pesado. Teve gente que destruiu essa grana, né, em estado, pensão e tal. Teve outros que conseguiram pegar esse dinheiro aí, foram cantilionários, mas pelo menos colocaram em algo útil, né? Criaram valor, geraram valor, né? Aí tu vê que hoje Portugal e Espanha, de novo, estão lá embaixo, e agora para se recuperar é cada vez mais difícil, porque devem muito, né? Ao ponto de... Cara, tem um lance lá do déficit versus o superávit. O superávit da Alemanha versus o déficit da Espanha, de Portugal e da Itália é absurdo. Ao ponto que o Banco Central alemão não pode cobrar os créditos tributários do IVA aqui na Europa. Isso é um outro ponto super complexo. Eu nem sei onde isso vai parar, tá? Eu vou entrar por alto aqui rapidinho, só para você entender. Assim como no Brasil, a União Europeia tributariamente é um país só, tá? Aí, digamos, quando uma empresa portuguesa vende para, digamos, para a Alemanha, você vai ter uma transação, né, de IVA, ou seja, vai ter uma variação do IVA, né? E aí você gera um crédito em Portugal, né, que a Alemanha vai ter que pagar, né? Entendeu? Ou seja, teve uma exportação de Portugal para a Alemanha, gerou um crédito de IVA, né, para Portugal. E, ao mesmo tempo, digamos, uma empresa alemã exporta para Portugal, isso gera um crédito de IVA. Aí, obviamente, se fosse um mundo equilibrado, esses créditos iriam sanar, tipo, digamos, o crédito de IVA em Portugal é 1 bilhão, o crédito de IVA na Alemanha é 1 bilhão e 200 milhões, então significaria que o governo português teria que mandar 200 milhões para o Banco Central, ou o Banco Central português deveria mandar 200 milhões como settlement para o banco alemão. Só que a União Europeia tem um ponto que pouca gente fala. Tem um desequilíbrio da balança comercial absurdo. Por exemplo, os países mediterrâneos ou mediterrâneos, enfim, não importa, basicamente exportam comida, né, e algumas outras coisas assim, ou tem serviço, e os países do norte, mais industrializados, exportam as coisas mais caras. Então, o crédito de IVA para os países industriais é muito alto, principalmente a Alemanha e a Holanda. E, cara, se a Alemanha for cobrar todo o crédito de IVA, vão se acabar esses estados. Porque os caras não têm dinheiro para pagar. Para pagar, como que eles vão ter que fazer? Emitir mais dívida e aumenta o endividamento nacional para pagar uma dívida de crédito. Basicamente, são os países
do entorno financeiro da União Europeia estão bancando os países do norte, né? Isso vai gerar um problema sério. Porque se um deles tentar sair, vai ter a cobrança, né? E acaba que gera uma servidão por necessidade, né? Por você, quem deve, né? Como está na Bíblia lá, o cara que deve é escravo do cara para quem ele deve. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Esse é o assunto para outro vídeo, beleza? No mais, isso aí. Valeu!